Durante séculos, moradores de uma pequena região da China conviveram com lagos que pareciam não ter fundo. A água permanecia escura, imóvel e profunda, alimentando histórias sobre dragões, espíritos e passagens para outro mundo. Ninguém imaginava que, sob aquela superfície silenciosa, existia um dos maiores complexos subterrâneos artificiais conhecidos da China. Tudo começou a mudar em 1992, quando uma moradora decidiu fazer algo que parecia simples: esvaziar um daqueles lados usando bombas hidráulicas. 17 dias depois, a água desapareceu e revelou uma imensa câmara escavada diretamente na rocha. Não era uma formação natural. Cada parede trazia marcas paralelas deixadas por ferramentas antigas. Colunas sustentavam o teto e escadas surgiam do próprio bloco de pedra. Mas a descoberta levantou uma questão ainda maior do que a própria caverna. Como uma construção desse tamanho conseguiu atravessar cerca de 2000 anos sem deixar registros históricos claramente identificados? Antes de continuarmos essa investigação, aproveite para se inscrever no canal. Assim você acompanha outras histórias em que as maiores perguntas surgem justamente onde a história parece ficar em silêncio. A primeira exploração mostrou que aquela câmara não era um caso isolado. À medida que outros lagos foram drenados, novas estruturas surgiram, até que arqueólogos identificaram pelo menos 24 cavernas independentes espalhadas sob a região de Longyou, na província chinesa de Zhejiang. Algumas ultrapassavam 30 metros de altura e todas apresentavam um padrão difícil de ignorar. As paredes possuíam os mesmos sulcos paralelos, os pilares pareciam planejados com precisão e praticamente toda a superfície havia sido trabalhada manualmente. Não havia sinais de desabamentos importantes, nem improvisos típicos de escavações feitas sem planejamento. A impressão era de que alguém havia seguido um projeto detalhado antes mesmo do primeiro golpe de ferramenta. Esse cuidado afastava a possibilidade de uma simples cavidade aberta aos poucos por diferentes gerações. Se tudo havia sido planejado desde o início, quem coordenou uma obra tão grande? E, principalmente, por que ninguém registrou sua existência? Os estudos geológicos responderam apenas parte desse quebra-cabeça. A análise da rocha confirmou que as cavernas foram escavadas em siltito, um material sedimentar resistente, descartando qualquer origem natural. As marcas deixadas nas paredes também eram compatíveis com ferramentas manuais conhecidas na China antiga, reforçando que toda a estrutura havia sido construída por pessoas. Com base nesse conjunto de evidências, arqueólogos estimaram que as escavações aconteceram entre o final do período dos reinos combatentes e o início da dinastia Han, aproximadamente entre 200 e 100 anos antes de Cristo. Essa conclusão parecia aproximar a solução. Afinal, seria razoável esperar que uma obra desse porte tivesse deixado registros. Só que foi exatamente nesse momento que a investigação tomou um rumo inesperado. Quanto mais os pesquisadores procuravam documentos, menos respostas encontravam. A ausência de registros chama a atenção porque o Estado chinês da época produzia uma quantidade considerável de documentos administrativos. Grandes construções, campanhas militares, obras hidráulicas e projetos ligados ao governo costumavam deixar rastros em decretos, listas de trabalhadores ou crônicas oficiais. No caso das cavernas de Longyou, esse rastro praticamente desaparece. Elas não aparecem no livro de Han, uma das principais obras históricas sobre o período, nem em registros administrativos conhecidos relacionados à região. Também não existem documentos preservados descrevendo uma mobilização capaz de sustentar uma escavação desse tamanho. Isso não prova que os registros nunca existiram. Arquivos podem ter sido destruídos ou simplesmente perdidos ao longo dos séculos. Ainda assim, o contraste permanece difícil de explicar. Uma obra capaz de alterar a paisagem parece ter desaparecido quase completamente da memória escrita. Diante desse vazio documental, surgiu uma hipótese aparentemente lógica. Talvez aquelas cavernas fossem apenas antigas pedreiras. Nesse cenário, o verdadeiro objetivo seria retirar enormes quantidades de pedra para abastecer construções próximas, enquanto os espaços subterrâneos seriam apenas uma consequência da extração.
A ideia combina com o fato de toda a estrutura ter sido escavada diretamente na rocha. Porém, ela encontra um obstáculo importante. Estima-se que quase 1 milhão de metros cúbicos de material tenham sido removidos. Para uma quantidade desse tamanho, seria esperado encontrar rastros em obras conhecidas ou depósitos próximos, mas nenhum volume compatível foi identificado até hoje. A explicação resolve parte do problema, mas cria outro. Se a pedra foi retirada dali, para onde ela foi? Outra possibilidade propõe que as cavernas formassem um complexo militar. Grandes espaços protegidos poderiam servir como depósitos de suprimentos, esconderijos estratégicos ou locais para reunir tropas longe da superfície. Em um período marcado por disputas entre reinos, essa explicação parece fazer sentido. Entretanto, escavações arqueológicas não encontraram armas, equipamentos militares, nem vestígios claros de ocupação permanente ligados a essa função. Também foram sugeridos usos relacionados ao controle da água ou até atividades cerimoniais. Em ambos os casos, a arquitetura permite interpretações, mas faltam evidências materiais capazes de confirmar qualquer uma delas. Cada hipótese parece avançar alguns passos antes de encontrar um limite que impede uma conclusão definitiva. Enquanto os pesquisadores discutiam essas possibilidades, outro detalhe começava a ganhar importância. As marcas paralelas presentes em praticamente todas as paredes não parecem resultado de um acabamento decorativo aleatório. Elas seguem padrões consistentes, cobrindo superfícies inteiras com inclinações semelhantes. Além disso, pilares foram deixados exatamente onde seriam necessários para sustentar o teto, enquanto pontes, plataformas, canais e escadas surgem esculpidos na própria rocha. Esse conjunto indica planejamento antes do início da escavação, não adaptações feitas ao longo do trabalho. Os pilares indicam que os construtores compreendiam como preservar a estabilidade das câmaras. Isso reforça a ideia de um projeto organizado e coordenado, mas também amplia a principal dúvida. Um empreendimento tão cuidadosamente planejado dificilmente dependeria apenas de pequenos grupos trabalhando de forma isolada. Se havia tamanho planejamento, a ausência de registros tornava-se ainda mais difícil de explicar. Talvez as cavernas tenham feito parte de um grande projeto ligado ao poder central da época, cuja documentação desapareceu com o passar dos séculos. Essa explicação ajuda a entender como seria possível mobilizar trabalhadores suficientes para remover quase 1 milhão de metros cúbicos de rocha e manter um padrão construtivo semelhante em dezenas de estruturas. Ao mesmo tempo, ela depende justamente daquilo que falta: documentos capazes de ligar oficialmente a obra a um governo ou autoridade específica. Sem esses registros, a hipótese permanece plausível, mas não pode ser confirmada. Curiosamente, o maior obstáculo para aceitá-la é o mesmo que a torna atraente: o silêncio dos arquivos. Esse silêncio também alimentou diversas histórias na cultura popular. Como os lagos permaneceram cheios de água durante muitos séculos, moradores acreditavam que eram poços sem fundo habitados por criaturas lendárias. Depois da descoberta das cavernas, surgiram versões dizendo que elas teriam sido construídas por civilizações desaparecidas ou até por visitantes de outro mundo. No entanto, nenhuma dessas ideias encontra apoio nas evidências arqueológicas. As marcas de ferramentas, o tipo de escavação e o contexto histórico apontam para uma construção humana. O verdadeiro desafio não está em explicar quem possuía a tecnologia para cavar a rocha. O desafio é entender por que uma realização desse porte deixou tão poucos rastros escritos. Às vezes, a resposta mais difícil não envolve fenômenos impossíveis, mas aquilo que simplesmente deixou de ser registrado. Hoje existe consenso sobre alguns pontos importantes. As cavernas de Longueuil são artificiais, foram escavadas por pessoas e exigiram planejamento técnico considerável. Também é consenso que ainda não foi encontrada uma explicação definitiva para sua finalidade. As hipóteses sobre pedreira, complexo militar, sistema ligado à água, espaço cerimonial ou projeto estatal continuam sendo discutidas porque nenhuma reúne evidências suficientes para eliminar completamente as demais. O maior vazio continua sendo documental.
Não existe, até o momento, um registro histórico conhecido capaz de explicar de forma clara quem ordenou a construção, qual objetivo motivou a obra e por que ela desapareceu da memória escrita durante aproximadamente 2000 anos. Talvez seja justamente essa combinação entre evidências sólidas e perguntas sem resposta que torne Longyou tão fascinante. As cavernas não desafiam as leis da engenharia, nem exigem explicações sobrenaturais. Elas mostram que parte do passado ainda depende dos fragmentos que sobreviveram ao tempo, enquanto outra parte pode permanecer escondida, esperando que uma nova descoberta altere tudo outra vez. E se uma obra dessa dimensão conseguiu escapar quase completamente dos registros, quantas outras histórias podem ter seguido o mesmo caminho? No próximo vídeo, vamos trocar as montanhas da China pelas tradições do interior do Brasil para investigar a origem do corpo seco, uma figura do folclore cuja permanência atravessou gerações e revela como certas histórias continuam vivas mesmo quando suas origens parecem ter desaparecido.